Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca do profeta Abacuque, bastante conhecido devido àquele versículo que é citado em Romanos e que foi o propulsor da reforma protestante. O justo viverá pela fé. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também seus comentários, sugestões e não deixe de assistir o vídeo até o final. Introdução. O profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor também nos tempos de dificuldades. Tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Abacuque. O profeta Abacuque viveu no reino de Judá aproximadamente 600 a.C. Nessa época havia uma desordem interna entre o povo. Foi um período de grandes incertezas morais e espirituais. Ao mesmo tempo, as nações ao redor de Judá estavam em guerra. A Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre as grandes potências que eram a Assíria e o Egito. Abacuque é um dos profetas a respeito dos quais menos sabemos. O título do livro não indica seu lugar de nascimento, nem o nome de seu pai, nem o período em que viveu. É justamente Lutero que fornece o significado do nome dele de abraço. É curioso esse desarraigamento do lugar de origem, da família e da época, porque Abacuque aparece ao longo de suas poucas páginas, apenas 3 capítulos, como um profeta profundamente inserido na problemática de seu tempo. Mas é também um símbolo, porque este homem, superando seu momento histórico, emerge na problemática da história como tal e da ação de Deus nela. Neste sentido, pode-se dizer que ele é um discípulo de Isaías, embora sem diminuir-lhe a originalidade. Uma época em que a lembrança recente da opressão assíria se une à experiência do domínio egípcio, aquele período em que o Império Egípcio está tentando se reerguer depois de séculos de decadência. Tanto o domínio egípcio quanto o babilônio é talvez o ambiente em que melhor se encaixa o livro de Abacuque, um dos mais interessantes e difíceis do Antigo Testamento. Subtópico 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Abacuque. Segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias e possivelmente presenciou a morte do rei Josias. Passou pelo impiedoso reinado de Joaquim, pelo exílio de Daniel na Babilônia, pela deportação do rei Joaquim e também pode ter testemunhado a destruição de Jerusalém, evento sobre o qual profetizou com 20 anos de antecedência. O que é certo é que Abacuque, como nós falamos na aula passada, Abacuque, junto com Naum e Sofonias, eles participam do século VII a.C., que é o mesmo século em que profetiza Jeremias. É um período em que está no horizonte, muito próximo à expectativa do cativeiro. Por outro lado, Abacuque é filho de seu tempo. Lembre-se que nós falamos lá no início, na introdução ao profetismo. Os profetas, eles não são unicamente figuras, pessoas do futuro. Eles são pessoas do presente, vivendo a sua época. Passaram-se os anos em que o profeta aparentemente se limitava a ouvir a palavra de Deus e transmiti-la. Da mesma forma que seu contemporâneo Jeremias toma a iniciativa, pergunta a Deus, exige uma resposta, espera. Nós podemos e devemos ser questionadores. A única coisa que não podemos fazer é colocar a nossa fé em dúvida, colocar em dúvida a salvação, colocar em dúvida a existência de Deus e assim por diante. Mas sim, nós temos livros
recheados de perguntas, como é o caso do livro de Jó. E aqui também Abacuque. A profecia se transforma em diálogo entre o profeta e Deus, do qual sairá o ensinamento para os contemporâneos e para as gerações futuras. Esse diálogo com Deus, ele lembra o livro de Jó. 1.2. A mensagem do profeta. Abacuque difere de outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento. Ele é que se dirigiu a Deus com seus muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebe uma profecia que ele deveria anunciar aos seus compatriotas. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Está lá no capítulo 2, versículo 2. Em suma, a mensagem de Abacuque foi uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também de esperança, quando Deus finalmente restaurasse o remanescente de Judá. Um comentário aqui do Champlin. O aspecto subjetivo da mensagem de Abacuque é que os justos viverão por sua fé. A parte de Isaías, nenhum outro profeta salientar o significado da fé e da oração confiante da maneira que o fez Abacuque. Ou, melhor dizendo, a questão do ato de crer, porque a palavra fé, ela aparece nas traduções apenas aqui, no capítulo 2, versículo 4, e ela é mais adequadamente traduzida como fidelidade. O tema central da profecia de Abacuque é que o justo viverá por sua fé ou por sua fidelidade, o que reaparece no Novo Testamento, sendo aplicado em significativos contextos. Então, observem que não é apenas Romanos 1,17, o propulsor da reforma, que esse versículo ele é citado. Ele aparece também em Gálatas 3,11 e, num contexto um pouquinho mais amplo, lá em Hebreus, no capítulo 10. 1.3. O ousado questionamento do profeta. O profeta Abacuque não conseguia entender a, entre aspas, demora de Deus em punir os perversos que oprimiam ao seu povo e também a infidelidade do povo de Deus. Algumas palavras de Abacuque dão a exata ideia do que acontecia naquela sociedade: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Ao observar tudo isso acontecendo, o profeta se enche de coragem e se dirige a Deus, não com desrespeito ou arrogância, isso é muito importante, mas com sinceridade de coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiavam. Se nós, sinceramente, queremos entender algo, nós podemos nos dirigir a Deus, como Abacuque faz. Conhecedor do caráter de Deus, sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo o que ele contemplava. Por isso, ousadamente, no capítulo 1, versículo 13, Abacuque diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Esse é o grande questionamento de Abacuque. Se para castigar o povo de Judá, que é pecador, que está provocando grandes vexames diante de Deus, como usar um povo mais pecador ainda, no caso o babilônio? Esse é o questionamento de Abacuque. Abacuque não compreende que Deus contemple impassível as lutas e contendas de seu tempo, a opressão do faraó e de sua marionete Joaquim. E o Senhor lhe responde que pensa em castigar os opressores egípcios mediante outro império, o babilônio. Isso é que deixa Abacuque extremamente confuso. Tópico 2, o silêncio de Deus. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir a sua voz?
Aqui nós temos o princípio da chamada providência divina. Às vezes, Deus fica em silêncio e parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não está agindo, mas Deus, ele age. Um livro que ilustra bem isso é o livro de Esther, onde o nome de Deus sequer aparece. Por vezes, por mais contraditório que pareça, são em situações assim, como a vivida pelo profeta Abacuque, é que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Então, nada pode superar a fé, o ato de crer em Deus. Até quando? Subtópico 2.1. A pergunta feita por Abacuque, com a expressão até quando, continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Até quando? É o desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente das circunstâncias. Somente Deus tem e é a resposta que todos precisam, seja qual for a pergunta. Por isso é imprescindível que, num ato de fé e confiança na soberania, no amor e na misericórdia de Deus, entreguemos a Ele, sem reservas, todo e qualquer questionamento que insista em perturbar o coração e fragilizar a fé. No entanto, a resposta de Deus parece a Abacuque insatisfatória, porque, ao cabo de pouco tempo, os babilônios tornam-se tão déspotas e cruéis como os assírios e os egípcios. E o profeta se queixa novamente a Deus. E este responde que o momento da vingança está próximo, chegará sem tardar. Lembrando, essa vingança, ela vem da parte unicamente e exclusiva de Deus. Então, todas as nações oprimidas poderão entoar um canto burlesco contra o grande império vencido. Esta copla, composta de 5 ais, que vai do versículo 6 ao 20, é uma das acusações mais enérgicas contra o imperialismo. O profeta não se preocupa com a situação de Judá, pelo menos não primeiramente, ou melhor dizendo, não exclusivamente. Ele se situa numa perspectiva universal. Subtópico 2.2. Por que Deus não intervém? Quantos fazem esse questionamento? Parece que Deus assiste algumas situações de modo impassível. Ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber, pouco a pouco, o quanto esse profeta corajosamente expôs sua humanidade. Muitas perguntas e pouco entendimento da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com seu estilo de vida. Mais uma vez, aqui o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Diante dos acontecimentos que fogem ao entendimento humano e parecem claramente injustos e sem sentido, a impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Por que Deus não intervém? A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. Então o profeta apresenta sua queixa, e ela é de fato procedente. Ele não faz perguntas sem sentido. Ele faz perguntas que brotam de um coração sincero. Ele não consegue encontrar justiça entre o próprio povo de Deus. Os pontos específicos da queixa de Abacuque são citados com mais clareza em 3 pares: tribulação e sofrimento, pilhagem e violência, intriga e contenda. Em vez disso, uma perversão brutal da lei de Deus impera sobre a terra. O povo justo do Senhor sofre abusos intermináveis. As orações dos devotos ficam sem resposta. Ou seja, parece que Deus não está ouvindo, mas a resposta de Deus vem no momento exato.
Como o Senhor explicaria essa terrível circunstância e a ausência de resposta ao clamor do profeta mediador? 2.3. Oração como via de intimidade com Deus. Diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus nada fizera. Sem obter qualquer resposta, o profeta decide subir a uma fortaleza, torre de vigia, para aguardar uma resposta de Deus. Agora, em oração, por-me-ei na minha torre de vigia para ver o que me dirá o Senhor. Essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé. Finalmente, o profeta supera o seu estado de perplexidade e angústias e toma uma decisão que, de fato, pode mudar todo aquele quadro de expectativas não correspondidas. Ele encontrou na oração uma via de intimidade com Deus. Só então Deus o responde e o convida a aguardar a promessa com esperança, ainda que demore. A resposta de Deus é um convite a viver pela fé, até que o livramento de sua parte chegasse. E aqui eu cito uma oração belíssima de Calvino, depois que ele fez uma pregação acerca dessa passagem. Todo-Poderoso Deus, concede que permaneçamos inabaláveis em nossa torre de vigia, até que finalmente subamos acima de todas as torres de vigia e alcancemos aquele bem-aventurado descanso onde não mais teremos que vigiar e onde veremos face a face, em esplendentes imagens, tudo quanto se pode desejar e tudo quanto é indispensável à nossa perfeita felicidade através de Cristo nosso Senhor. Amém. É a preleção 109 sobre os profetas menores, pegando especificamente Abacuque e Ageu. Abacuque para hoje. Embora inicialmente Abacuque não conseguisse encontrar qualquer explicação que o ajudasse na compreensão da continuidade da opressão e da prosperidade dos seus inimigos sobre o seu povo, apesar de suas queixas e inconformismo, ele foi capaz de aprender lições que o fizeram ressignificar seu relacionamento com Deus. Nesse ponto, parece muito com o Salmo 103, em que o salmista pergunta: por que o ímpio prospera? 3.1. Contentamento apesar do sofrimento. Conviver com infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha de murmuração e da amargura. Aqui vamos recordar o livro de Números, que fala exatamente sobre isso. Não murmurar apesar das dificuldades. Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo e desesperança. Ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Lá no final do livro, a passagem belíssima, muito conhecida, eis aí a receita: alegria no Senhor e louvor a Deus. Por isso que é usada a palavra exultar. Olhar para Deus e não para as circunstâncias é o segredo de encontrar contentamento apesar do sofrimento. Por isso, o capítulo 3 parte de um pressuposto diferente. É um salmo. Lembrem, sim, nós temos salmos fora do livro de Salmos na Bíblia. E esse é um exemplo. Inclusive, ele tem aquelas notações musicais que nós encontramos em muitos salmos. Então, é um salmo onde o castigo é obra pessoal de Deus, guerreiro cósmico que sai de sua morada para salvar seu povo. É uma visão arrepiante. Deus, ele concede e garante a salvação para o seu povo. 3.2, o cântico de Abacuque, como já falamos, é um salmo. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus.
O profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por ele, assim como aconteceu também com Jó. O Cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. Vamos lembrar, as coisas que acontecem não são exatamente aquelas que nós queremos, mas aquelas que nós precisamos e que Deus sabe que é o melhor para nós. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram. O nível espiritual do povo não se elevou, as crises socioeconômicas não deixaram de existir, nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Nada naquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta, como já tinha acontecido com Jó. Abacuque clama por misericórdia, pelo avivamento da obra do Senhor e sua manifestação ao longo dos anos. Lá no capítulo 3, versículo 2. Foi ele quem experimentou a maior e melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Dentre o inteiro capítulo, apenas esse versículo, lá no capítulo 3, versículo 2, toma a forma de uma petição a Deus para fazer algo. O restante da oração descreve a grandeza divina no passado e expressa a confiança do profeta na obra de Deus. A petição do profeta é tríplice: preservar a vida, prover compreensão e lembrar-se da misericórdia. Misericórdia aqui, traduzindo o termo hesed, que nós vimos lá em Oséias, como um importante termo hebraico na Bíblia. Peterson mostrou que há muitas conexões literárias entre os versículos 2 e 16 do capítulo 3, criando um enquadramento da linguagem de primeira pessoa em torno do relato da visão da teofania de Deus na terceira pessoa, nos versículos 3 e 15. Ou seja, do ponto de vista poético, é uma oração belíssimamente ilustrada. O justo viverá da sua fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. 2:4. Duas características importantes se encontram nesta declaração. A primeira é que o soberbo confia em si, e a segunda é que o justo vive pela sua fé. Ou seja, ele afirma a necessidade de o cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Ou seja, se tudo que está ao redor está te incomodando, não se deixe abalar pela sua fé. Permaneça na sua fidelidade, que é o que nós vamos ver agora. Os servos de Deus não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, com a libertinagem ou com a idolatria. Não é porque os outros estão fazendo mal que eu vou sucumbir à maldade ou pagar o mal com o mal. Já que eles são perversos, Deus vai então me justificar se eu faço o mal a eles. Não. Temos que lembrar isso. A vingança pertence unicamente e exclusivamente ao Senhor. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da sua confiança no Senhor. Enquanto se preparava para lançar o seu julgamento irado, Deus teve em consideração os poucos crentes dentre o povo. Falou a um Abacuque ansioso que o justo pela sua fé viverá. Nesse contexto, os justos são os que sofrem opressão por serem devotados ao Senhor, como está lá no capítulo 1, versículo 4. O verbo viverá se refere à preservação física durante a iminente invasão. De acordo com o uso do Antigo Testamento, fidelidade, como está corretamente traduzido lá na Nova Versão Internacional, é tradução melhor que fé, porque fé, como nós entendemos, é um termo cuja revelação se dará no Novo Testamento.
Esse é o único versículo na tradução em português em que aparece a palavra fé, sendo que aqui nós temos o hebraico emuná, e embora tenha sido muito conhecido, né, como traduzido como fé, emuná deve ser traduzido como fé no hebraico moderno, mas aqui no hebraico bíblico, a melhor tradução é fidelidade. Por isso, o que Deus está falando a Abacuque é: não fique incomodado de ver tanta injustiça, tanta coisa errada. Permaneça na sua fidelidade. Em outros textos bíblicos, a palavra diz respeito à conduta honesta e digna de confiança que se confirma com a moral e padrões éticos do Senhor. Conclusão: diante das mazelas que nos cercam, muitos tendem a perder a esperança e a fé em Deus, que tem o controle de todos os acontecimentos. A mensagem do profeta Abacuque nos serve de advertência a sempre mantermos nossa fé na palavra de Deus, jamais nas circunstâncias. E aqui, mais uma vez, a bibliografia que eu utilizei para todo esse estudo, e que Deus nos abençoe.